Vamos lá. Como vencer limites? Então, nós vamos trazer isso hoje, certo? Nesse nosso encontro. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma nova visão a respeito de você e do que você pode fazer, né? De como realmente você pode vencer os seus limites, aquilo que você acredita hoje que é um limite para você, tá bom? Gente, quem não convidou ainda, vai convidando aí, tá bom? Nós vamos trazer hoje um avanço para a tua vida. Você vai entender o que você pode fazer para vencer aquilo que você tem hoje como um limite na sua vida. Nossa, isso aqui já chegou no limite. Então, não tem mais jeito. Será que não tem? Nós vamos entender isso hoje, combinado? Então, vai chamando aí, vai nesse aviãozinho, tá? Clica nele e convida suas amigas. Vai lá que ainda dá tempo. Nós já vamos começar, ok? Como vencer os seus limites, né? E sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Nós vamos iniciar o nosso encontro hoje e nós vamos falar de limites, né? Como podemos vencer os nossos limites, entendendo que cada uma tem uma visão do que é limite, certo? Então, eu queria já iniciar. O que é limite para você, né? Nós temos várias formas de enxergar limite, certo? Existe limite geográfico, existe limite, eu fui até aqui, daqui para frente eu não vou, por quê? Porque não, eu sei que eu cheguei no meu limite, não é isso? A gente ouve muito isso, tá bom? Então, até onde você acredita que você pode ir? O que é limite para você, certo? O que hoje é um limite na tua vida, né? Então, eu quero que vocês tragam isso. Lembra, papel e caneta? Nós estamos aqui para transformar a tua vida. Nós não estamos aqui para nada menos do que isso. Combinado? Estão comigo? Dá um joinha aí se estão comigo. Quem quer transformar a tua vida? Quem quer vencer limites? Quem quer ir além? Às vezes tá aquela coisa lá dentro do peito e fala assim, nossa, eu sei que eu posso, né, ir mais, mas eu não sei como fazer. Eu não sei o que me limita, ok? Então, quem gostaria de avançar, né? Que lá dentro do peito tem aquela coisa assim, nossa, eu sei que eu não estou usando toda a minha capacidade, eu sei que eu posso ir muito além. Às vezes eu fiz uma faculdade e eu nunca coloquei isso em prática. Ah, não, às vezes eu não trabalho, eu trabalho, mas eu não gosto daquilo que eu trabalho, certo? Então isso se torna o quê? Um limite na tua vida, ok? Então eu quero que vocês tragam aí, o que é um limite para você hoje? Eu não acredito que eu posso ganhar mais do que eu estou ganhando, né? É o salário que você está ganhando hoje que é o seu limite? Então eu quero que você traga até onde você acredita que você pode ir, tá bom? E o que hoje é um limite para você, tá? Eu quero que você traga isso. E aí nós podemos levar isso para todas as áreas da nossa vida, né? Lembrando aí que nós temos 11 áreas, ok? Então, por exemplo, o que é um limite na tua vida profissional? Para você hoje? O que é um limite com os teus filhos? Nossa, eu não sei mais lidar com meu filho, eu não sei o que fazer com ele, ok? Eu não sei mais o que fazer nesse casamento. Nossa, eu tô em tempo de dar um negócio, né? Não sei mais o que fazer. Então, o que é um limite? A tua saúde. Nossa, eu tô tomando medicamento, tô só engordando, não sei o que fazer. Então, o que é o teu limite hoje? O que é o limite para você hoje, tá? Então tá bom, olha só. Eu queria que você se questionasse. Por que algumas pessoas, olha só, porque algumas pessoas têm vidas incríveis, certo? E outras têm vidas miseráveis. Nós vimos isso todos os dias, não é fato isso? Eu não sei se é só eu, vocês também concordam comigo? Nós podemos observar isso. Tem pessoas que têm vidas incríveis e outras que têm vidas miseráveis. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Aqui a gente não tá falando de dinheiro nesse momento, porque existem pessoas muito ricas, né? Existem pessoas ricas muito pobres, certo? E pessoas pobres muito ricas. Faz sentido para vocês o que eu tô dizendo? Então, quando a pessoa... E o que faz, o que distingue isso nas pessoas, certo? E nós vamos entender isso hoje, né? E talvez se você hoje é uma dessas pessoas, ou que está vivendo uma vida incrível, extraordinária, né? Você enxerga a vida como uma oportunidade extraordinária, ou está vivendo uma vida limitada, uma vida que é a vida que você não gostaria de ver, não é isso que você planejou para você, mas está vivendo, tá? Então, quando se vive um desafio, né?
E nós podemos até dizer que esse momento atual que o mundo está passando, que de uma forma geral, né, está passando, é um desafio, certo? É uma crise econômica, é uma crise na área de saúde, enfim, está abrangendo tudo, né? Então, é um desafio, né? Então, esses desafios pode ser o quê? Uma crise como essa que nós estamos vivendo, né? Nós não, que eu não estou vivendo essa crise não, tá? Está lá fora, né? E existe uma quebra, ou às vezes esse desafio pode ser uma quebra financeira, a perda de uma empresa, ok? Pode ser um divórcio, pode ser um laudo médico, uma doença, né? Então, assim, quando se vive um desafio, seja ele qual for, né? Seja esses que eu citei ou outros, né? O que faz algumas pessoas passarem por momentos muito parecidos? Às vezes você vê uma pessoa que passou por uma enfermidade de um jeito e vê uma outra que passou pela mesma enfermidade de outro. E elas sobressaem no meio do caos e quando você vê, ela já se ergueu. Vocês já se perguntaram isso? O que faz uma pessoa passar por um mesmo tipo de desafio ou muito parecido, né? E se sobressair no meio disso tudo, ressurgir no meio disso tudo? Eu queria perguntar, você é uma dessas pessoas que no meio do caos você consegue levantar a cabeça e falar assim, não, isso aqui não é o meu limite, tá? Eu quero que vocês tragam isso hoje. Ó, recentemente na minha família, nós tivemos um caso, né, de um dos familiares com câncer. E o médico já tinha desenganado, certo? E já tinha desenganado e não tinha mais o que fazer, não tinha cirurgia, não tinha quimioterapia, não tinha nada que resolvesse, né, aos olhos do médico. E aí, essa pessoa, em nenhum momento, é uma pessoa muito próxima, tá, da minha família, é um familiar, na verdade. Então, essa pessoa, é uma coisa que eu acho muito bacana, em nenhum momento, prestem atenção, essa pessoa falou que ela tinha doença. Quando, às vezes, a gente ia conversar, essa pessoa em nenhum momento falou, não, eu tô com câncer. O médico falou, ele sabia de tudo, e o médico, em nenhum momento, ele trouxe isso, ok? E agora, há poucos dias atrás, né, esse diagnóstico foi dado em outubro, se eu não me engano, e agora, há poucos dias, nós fizemos viagens, né, aqui, repentinas, preocupadas, inclusive, né, porque a gente pensa que, entende, né, que nós temos que ver a pessoa quando ela está bem. Não adianta depois que vier a óbito, né, você ir lá ver. Nós aqui em casa, eu e meu marido temos isso. Então, a gente fez isso. Mas, enfim, no resumo dessa história, essa pessoa, agora, há um mês, mais ou menos, atrás, teve no médico novamente, o médico olhou e falou assim para ele, não é o mesmo paciente, falou com a enfermeira, né, com ele, com a enfermeira, não, você não é a mesma pessoa que teve aqui. Sabe? Não é a mesma pessoa, né? Então, por quê? Porque ele já não tinha mais o câncer daquela maneira que estava toda lastrada, estava com uma pequena manchinha e era tratável, tá bom? E aí vai, né, da fé, entra tudo isso, que a gente acredita numa cura, né, da parte de Deus, e acredita também, sabe do quê? Em algo que parte da gente, né? De uma determinação, uma decisão, certo? Interna. Ah, Patrícia, isso vale para a doença também? Vale. Vale. Vale para a doença. E essa pessoa talvez inconsciente, né? Ela tomou essa decisão, né? E ela rejeitou aquela doença. De uma maneira ou de outra, funcionou, certo? Isso é uma coisa que aconteceu na nossa família recente. E graças a Deus por isso, né? Nós cremos que Deus tem um propósito em tudo, né? Então, o que faz, como eu estou dizendo, pessoas passarem por um diagnóstico, né, e receberem de uma maneira e outro receber de outra maneira e ressurgir no meio disso tudo. Tá bom? Então, eu já queria trazer, eu trouxe esse exemplo para vocês que me veio aqui na hora que eu estava montando conteúdo para vocês, né? Me veio isso na mente, falei, gente, é um exemplo claro, né? No meio de um diagnóstico desse, se sobressair, ok? E eu queria deixar para vocês aqui o seguinte, olha, eu postei essa semana nas minhas redes sociais, o sucesso deixa pistas, né? E ele realmente deixa, sabe por quê? Porque o sucesso é uma decisão na minha e na sua vida. Ok? O sucesso ele precisa ser uma decisão. A pessoa que ela não decide ter sucesso, ela já está perdendo, tá? Então, olha só, e o sucesso para cada um tem uma conotação, ok? Porque para mim ele é uma coisa e para o outro ele pode ser uma totalmente diferente. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa muito querida e essa pessoa, ela tem uma visão sobre dinheiro, né? E eu tenho outra. E a gente conversando, isso ficou muito claro, né? Então, assim, o sucesso para um é uma coisa e para outro é outra totalmente diferente e tá tudo certo, ok? Porém, o que acontece?
ele tem muito a ver com o quê? Com os valores, né? Ele tem a ver com os valores, ele tem a ver com aquilo que eu almejo da vida, né? Mas o fato é que só você, né, somente eu, posso decidir se a vida será um sucesso ou um fracasso, tá? Ninguém pode fazer isso por mim, assim como ninguém pode fazer por você, ok? Então é o seguinte, olha só, nós já vimos isso, né, em vários assuntos tratados para trás, que só você tem o poder de decidir sobre a sua vida, certo? Ninguém mais tem o poder de decidir sobre a sua vida a não ser você, ok? Então, quando você decide, né? Por exemplo, num fim de semana que você não vai para uma festa e você vai fazer um curso, você está decidindo ter sucesso naquela área que você determinou. Talvez é um curso para melhorar o teu trabalho, certo? É uma decisão, vocês concordam? E aí, por exemplo, quando você acorda uma hora mais cedo, como eu já falei, eu estudo uma hora por dia, todas as manhãs, né? Ai, que saudade! Muita saudade, Dina. Então, quando decido acordar uma hora mais cedo para estudar diariamente, eu decido ter sucesso, certo? Quando você decide ser feliz ao invés de ter razão lá numa discussão com o marido, você está decidindo ter sucesso, né? Então, o sucesso a gente decide a cada minuto, nos mínimos detalhes da nossa vida, né? A pessoa, ela decide ter sucesso diante de uma quebra financeira, diante de uma quebra de uma empresa. Ela decide se aquilo ali vai determinar a vida dela para o fracasso ou para o sucesso. Ela vai aprender com aquilo ou ela vai ficar lamuriando, reclamando e murmurando, né? Então, nós decidimos ter sucesso a cada minuto, né? Então, você decide quando? Quando que eu decido isso, né? É a cada minuto, ok. Mas como fazer isso então? Quando eu monitoro as minhas emoções. Olha só, quando você monitora as suas emoções, quando você percebe, por exemplo, que está com medo, mas com medo você vai a si mesmo, certo? O medo ele faz parte da nossa vida. Eu ainda vou trazer uma live só com o tema medo, combinado? É um combinado que eu faço com vocês aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu monitoro as minhas emoções, eu decido ter sucesso. Por quê? Porque você percebe que está com medo, mas eu vou com medo mesmo, certo? É muito fácil, né? A pessoa dizer que quer ter sucesso, mas como? Será mesmo, né? E por que eu tô falando de sucesso? Patrícia, por que você está falando de sucesso? Você não falou que ia falar de limites? Vocês vão entender. Porque os limites que nós acreditamos ter, ele nos impede de ter sucesso em nossa vida, de ter o sucesso que você determinou para você, de ter o sucesso que você acredita que é aquilo que você realmente quer viver, certo? E aí eu pergunto para você, será que você quer mesmo ter sucesso? Será que você quer mesmo ter sucesso na tua vida? E eu tenho certeza que até o final desse encontro nosso aqui, você vai responder isso aqui, combinado? Então, olha só, há momentos na nossa vida, né, que nós estamos em algumas situações, e eu acredito que todas nós, em algum momento da vida, passamos por isso, né, que nós não conseguimos olhar, nós não sabemos como sair dela, é como se fosse um buraco mesmo, sabe? E eu queria que vocês me dão aqui um ok aqui. Alguém aqui já passou por isso, que está diante de uma situação e olhar para ela e falar assim, nossa, parece um buraco sem fundo, eu não sei como sair disso. Compartilha aqui comigo, por favor. Vocês já passaram alguma situação assim? Eu já. Inúmeras. Inúmeras, que eu achava que aquilo ali era o meu limite. Que eu achava que dali eu não conseguiria ir adiante. Né? Quantas vezes nós vivemos situações que quando a gente olha para aquilo, você pensa assim, nossa, eu não vou conseguir sobressair no meio de toda essa situação, tá? Esse daqui é o meu limite. Alguma de vocês que estão aqui comigo hoje já viveram isso? Eu queria muito que vocês me dessem um retorno, por favor, tá? E aí, muitas vezes, sabe o que acontece quando nós estamos no meio de um desafio desse? É porque nós estamos cavando, sabe? E é necessário parar de cavar, sabe por quê? Porque quando nós paramos de cavar, nós estamos ali muitas vezes no fundo, né, desse buraco, como eu falei. Só que o único lugar que nós podemos olhar é para cima, certo? E quando eu olho para cima, eu vejo o que? Eu vejo uma luz lá no fundo, lá no fim daquele buraco, lá no fim daquele túnel, e eu consigo reerguer diante daquele desafio, né? Eu passei por um momento desse, sabe? Onde eu estava literalmente cavando mesmo, sabe? Com as próprias mãos. E aí, quando nós estamos nesse momento, como eu falei, é comum demais nós acharmos que aquilo ali é o limite. Só que deixa eu dizer para você, não é o limite. Não é o seu limite.
tá bom? Você também já passou, né, dos anjos. Então, eu acredito que todas, em algum momento, em alguma área da vida, nós passamos por algo parecido, né? E nós olhamos ao redor, nossa, isso aqui é o meu limite, cheguei, ok? E aqui hoje, eu queria muito fazer um convite para vocês. Quem aqui quer ser a senhora do seu destino? Olha só, a senhora do seu destino. Levanta a mãozinha aí para mim. Quem aqui quer ser a senhora do destino, tá? E hoje eu vou trazer, sabe o que? Algumas técnicas simples, sabe? Para que você, a partir de hoje, seja senhora do teu destino, usando o que você já tem, tá bom? E aqui, eu queria muito o seguinte, olha só. Vamos dizendo aí, quem quer ser a senhora do destino, vamos dizendo aí, porque, ó, eu tomei posse disso na minha vida, eu sou senhora do meu destino, tá bom? Eu não permito que ninguém determine aquilo, né? Eu... Desculpa, que deu uma pausa. Oi? Oi, voltou? Voltou? Olá? Voltou, né? Tá bom. É o telefone que deu um negócio aqui de memória cheia. Show de bola! Nós estamos cheias de novas senhoras do seu destino aqui então, combinado? Olha só, quando nós somos senhoras do nosso destino, eu não vou deixar que ninguém, observe o que eu vou dizer, hein? Olha só, ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Se você já ouviu isso, ó, ouviu lá quando era criança, você não vai permitir que ninguém mais fale que você não é capaz ou que você está indo no caminho errado, tá? Ah, eu acho que esse caminho que você está indo não vai dar certo, tá bom? Por quê? Porque a partir de hoje você vai saber exatamente se você está no caminho certo. Então você vai ter convicção de que está no caminho certo, de que está trilhando aquele caminho que você determinou para você, tá bom? Eu queria agora, como eu sei que vocês estão com papel e caneta na mão, eu queria que vocês desenhassem 2 círculos, porém vai haver uma interseção entre esses 2 círculos. Então tem um círculo aqui e vai ter uma interseção entre eles, ok? Vocês vão desenhar 2, onde um vai tocar o outro em algum momento, tá bom? Esses 2 círculos, eles significam a sua maestria de vida. Olha, presta bem atenção no que eu estou falando, hein? Eles vão significar a sua maestria de vida. E ela tem 2 partes, tá? E cada círculo desse representa uma parte, ok? E vocês já observaram, né, que tem pessoas que vão passear pela vida, sabe? Sabe que, guardem esse círculo aí que eu pedi para desenhar agora. Vão desenhar 2 círculos para quem está entrando. E vai haver uma interseção sobre ele que nós vamos falar sobre a maestria da sua vida. E cada círculo dele vai representar uma maestria, cada um vai representar uma maestria, são 2, combinado? E eu queria que vocês me ajudassem aqui. Vocês já observaram que tem pessoas que parecem que passeiam pela vida, que tudo na vida deles dá certo? E aí muitas vezes você pergunta assim, nossa, por que fulano dá tudo certo para mim não dá? Eu já fiz essa pergunta, só que deixa eu dizer uma coisa para você, é a pergunta errada. Quando eu fiz aquela pergunta, eu estava fazendo a pergunta errada para mim. Eu falava assim, por que minha vida é tão difícil? Por que minha vida é tão dura? Né? Por que minha vida naquela época era tão amarga? Porque eu sentia que eu tinha uma vida amarga. Entendem? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você vai induzir o teu cérebro a arrumar um jeito de dar uma resposta que vai justificar aquela pergunta e te colocar em uma zona de conforto. Como assim? Nossa, por que minha vida é tão dura? Por que minha vida é tão difícil? Né? Porque a vida é assim mesmo, porque eu não nasci rica. Eu não nasci rica, então eu tenho que trabalhar demais mesmo para me ganhar dinheiro. Né? É porque eu não passei no concurso público, eu não pude estudar, então eu não passei no concurso público. Eu não pude empreender porque eu nunca tive dinheiro para empreender. Então, quando você faz um tipo de pergunta dessa, por que minha vida é tão difícil? Por que fulano dá certo para mim não dá? Você vai estar induzindo o teu cérebro, sabe? A fazer com que você continue na zona de conforto. Ele vai justificar e vai te colocar na posição de vítima, tá? E aí, quando você vai se tornar um maestro da sua vida, né? Você não faz esse tipo de pergunta mais, sabe? Para você tem que ser o maestro da sua vida, sabe por quê? E não prisioneiro dela. Então, quando você toma essa posição de maestro da sua vida, você vai procurar o como, você vai procurar o de que maneira, o que eu posso fazer. Não vai haver limites mais, vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Vão me dando retorno aí, por favor.
Então, quando você se torna senhora do teu destino, maestra da tua vida, você deixa de ser prisioneiro dela, certo? E você se torna o quê? Livre. Então vamos lá, nesse primeiro círculo aí eu quero que você escreva maestria emocional, tá bom? O primeiro círculo então é a maestria emocional. Se você, mulher que está aqui hoje comigo, não é maestra, né, das suas emoções, você é prisioneira dela. Tá? Se você não é maestro das suas emoções, você é prisioneira dela. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Bateu no seu carro, tá? Aquilo acabou com o teu dia, você já desceu xingando, brigando, reclamando, ou você desceu, olhou para o carro, né? E desceu, desculpa, você desceu, foi na pessoa que bateu, perguntou: oi, tá tudo bem com você? Ah, mas o carro. Não, depois a gente olha, isso tá tudo bem com você? E a gente já olha isso. Ou você permite que aquilo acabe com o teu dia, com a tua semana, né? Então, vamos dar outro exemplo. Um não que você recebe acaba com as suas emoções. Você já te põe para baixo, a autoestima vai lá embaixo. Você acha que, muitas vezes o não que nós recebemos nem somos nós, nem é para nós mesmos. Aquela pessoa às vezes está dizendo não para ela. Eu me lembro de uma determinada época que eu mexia com vendas diretas, né? Eu trabalhava com vendas diretas e eu iniciava pessoas numa empresa, né? Então, eu aprendi o seguinte: cada não que eu recebia, que aquela pessoa não queria entrar na empresa, se você mexe com vendas, isso é para você, tá? Cada não que eu recebia daquela pessoa, ela não estava dizendo não para mim, ela estava dizendo não para a oportunidade que eu estava oferecendo para ela. Então, será que esse não é para você? Tá? E o que você tem feito com isso quando você recebe um não? Você tem dominado as suas emoções ou aquilo tem acabado, tem destruído você? Sabe por quê? O que acontece do lado de fora, ele não tem nada a ver com você. Você tá entendendo? O que essa pessoa está dizendo quando ela dizia não, ela estava dizendo não para ela, não para mim. Estava acontecendo do lado de fora e não aqui dentro. Entendem? E sabe, o não muitas vezes, ou o desafio muitas vezes, né? É só o mundo te dando oportunidades para você crescer. E cada desafio é um crescimento. Então, quando você começa a enxergar os desafios como um crescimento, é como se você rasgasse literalmente o véu, sabe? E fosse adiante. E os limites, você não tivesse mais limites. Eu falo na minha vida, os limites é até eu descobrir como que eu posso avançar. Na minha vida, eu tenho a minha vida sim. Eu tenho os meus desafios? Tenho, são inúmeros. São gigantes às vezes diante de mim, são Golias às vezes, sabe? Então, só que o que eu enxergo na minha vida? Eu enxergo os desafios como uma oportunidade para me crescer. Eu olho para o desafio e penso assim: o que eu posso aprender com isso e de que maneira eu posso usar isso a meu favor? Como eu posso crescer com isso que eu estou vivendo nesse momento, tá? Então, eu queria que vocês hoje, nesse primeiro ciclo, vocês tomassem posse do seguinte: eu sou maestra das minhas emoções. Você começasse a observar, tá? Isso, ótimo, Rosimeire, que bom que tá fazendo sentido, hein? Eu queria que você começasse a observar, tá? Como têm sido as suas emoções? Elas têm te derrubado, têm sido como uma roda gigante, ou você tem conseguido dominá-las? Tá bom? Você tem sido maestra das suas emoções? Como você tem visto os desafios na tua vida? Esse segundo círculo nós vamos falar de maestria estratégica. Gente, isso daqui hoje pode simplesmente abrir portas para vocês, tá? O que nós vamos fazer aqui hoje, o que nós vamos falar aqui hoje vai abrir portas na tua vida. Você vai criar um novo mindset, uma nova mentalidade, uma nova maneira. Você vai começar a enxergar a vida de uma outra forma, com uma outra lente. Ok? Então prestem muita atenção. Vão trazendo aqui o raciocínio comigo. Vão se conectando aqui. Não se distraiam. Se tem algum telefone, se está no telefone, tira as notificações para não ir chegando, tá bom? Olha só, o segundo círculo então é o quê? É uma maestria estratégica. Então vamos lá, ó. A maestria emocional é como você lida com as suas emoções, certo? E a maestria estratégica é como você traça um caminho para você chegar nos seus objetivos, ok? Por exemplo, eu tô aqui hoje, eu sei que minha vida tá, já olhei para minha vida, já vi, já observei o que é que tá precisando de mudar.
Só que o que acontece? Aqui essa é a vida que eu quero viver, mas esse caminho, às vezes eu não tenho expertise, eu não sou maestra desse caminho. Então, a maestria emocional, eu domino as minhas emoções, eu tenho maestria em lidar com as minhas emoções, certo? E a estratégica é como você traça o caminho para você alcançar os seus objetivos. Ok? Então, se você tem maestria emocional, e muitas vezes você pode ter uma e não pode ter a outra, ou você pode ter as duas, e é o excelente, tá aí, tá? O show de bola tá aí. É você ter as duas, é o equilíbrio das duas, tá bom? Mas muitas vezes a pessoa tem uma maestria emocional, mas ela não tem a maestria estratégica, tá? Então, para chegar nos seus objetivos, muitas vezes ela lida muito bem com os seus fracassos. A pessoa que não tem maestria estratégica, muitas vezes ela lida muito bem com seus fracassos. Por quê? Porque a maestria emocional dela é ótima. Ela lida com seus fracassos, com as derrotas, com os desafios, mas ela não chega lá. Ela patina na vida. Sabe aquela pessoa que roda, roda, roda e acaba caindo, voltando para o mesmo lugar? Porque ela não tem a maestria estratégica. Entendem? Às vezes até a emocional é equilibrada, ela consegue lidar com aquilo, ela até consegue ressurgir no meio daquilo tudo, como eu falei lá no início, ok? Mas ela não consegue avançar, ela não consegue ir adiante, ela para ali, tá? Ou ela volta ali na roda e não sai do lugar. Ok? Então, se você tem maestria, agora vamos lá. Se você tem a maestria estratégica, você é muito bom para chegar lá, no resultado. Você alcança o resultado. Quando você se determina, você vai e alcança. Mas você não lida muito bem com as emoções. E aí você sabe o que vai acontecer? Como você é bom em estratégia, você vai bater lá no teto, você vai alcançar os seus objetivos. Mas aí explode e cai. E tem que começar do zero. Por que você cai? Você sabe me dizer por que você cai? Olha só, por sua causa. Eu sinto lhe dizer isso, mas é por sua causa. Você é responsável. Patrícia, é duro isso? É duro, né? É duro mesmo. Mas você cai, sabe por quê? Porque você não sabe lidar com o sucesso, por exemplo. Porque você tem medos, certo? Porque você tem uma crença lá dentro, tem paradigmas, né? Que você não merece aquilo que você alcançou lá no topo, certo? E tudo isso está no campo do quê? Da maestria emocional. Entendem? Então a estratégia, você é top, você vai, eu costumava dizer uma coisa, eu parei com isso, eu falava assim que eu era uma mulher que rasgava arame farpado no peito. Nossa, enquanto eu tinha isso, que eu falava isso, que eu pronunciava, e não há muito tempo, tá? Essa ficha me caiu há não muito tempo. Até pouco tempo eu falava isso. Então, assim, quando você rasga arame farpado no peito, é por quê? Porque você é boa em estratégia. Só que na hora que chega lá em cima, o que vai acontecer? Cai. Porque eu não me sentia naquela época merecedora de algumas coisas, certo? Eu tinha paradigmas que me limitavam, entendem? Então, o emocional, né? E tudo isso está no campo o quê? No campo emocional, ok? Então, quando você é maestro das suas emoções e é maestro da sua vida, você chega onde você quiser. Uau! Prestem atenção nisso que eu acabei de dizer. Quando você é maestro das suas emoções e é maestro estratégico da sua vida, você vai chegar onde você quiser, não vai mais haver limitações, ok? Então, como que você funciona? Presta muita atenção aqui, como que você funciona. A sua mente, ela absorve tudo pelos sentidos, nós temos 5 sentidos, certo? Não estou falando nenhuma novidade aqui, né? E por isso você acaba se confundindo com ela, né? Você acaba confundindo com a sua mente. Você vê o mundo e fala assim, isso aqui é o mundo. E você se vê e fala isso aqui sou eu. Ó, presta atenção no que eu vou trazer para vocês hoje, hein? Eu não trouxe esse conteúdo ainda para vocês dessa maneira, tá? Eu trouxe uma forma totalmente diferente do que eu venho trazendo. Então, você muitas vezes, eu quero que você entenda o seguinte, você não é aquilo que você está vendo no espelho, tá? Você não é o carro que você anda ou na casa que às vezes é uma casa que não é a que você gostaria de morar, né? Talvez o que você está vivendo hoje não é nada do que você gostaria de viver, ok? Você é muito maior do que tudo isso. Você não é isso, certo? Você às vezes acha que é a situação que você está vivendo, você não é isso, ok? Isso é somente o que? A sua mente, tá? Eu já vou ler, só um minutinho, deixa eu só acabar de concluir aqui. Então, muitas vezes,
você não isso é só a sua mente, certo? E você não é a sua mente, né? O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos os sentimentos que derrubam você, porque esses sentimentos derrubam qualquer ser humano, esses sentimentos derrubam qualquer mulher, certo? Estão aonde, né? Na sua mente e dentro de você, ok? E você é o que está acima disso. Prestem atenção, você é o que está acima de tudo isso. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, olha só, isso aqui não sou eu. O medo não sou eu, certo? Isso é a minha mente e eu sou melhor do que isso. E eu venço esse medo, essa culpa, eu venço essa percepção de que eu sou incapaz, eu sou muito maior do que isso, ok? Deixa eu só ler aqui. Então, se não conseguimos ser maestros estratégicos, está ligado à maestria emocional, que impede de desenvolver. Se não, só um minutinho. Se não conseguimos ser maestros estratégicos, está ligado à maestria emocional que impede de desenvolver. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. O que acontece? Às vezes a pessoa pode... É como se fosse falta de sabotagem, sim. Às vezes a pessoa pode ter a maestria emocional e não ter a maestria estratégica. Pode ter as duas, ou pode ser vice-versa, tá? E uma pode sim estar impedindo a outra. Por exemplo, se eu tenho um sentimento de culpa, de medo, vai me impedir de avançar, vai me sabotar. Então é um tipo de autossabotagem, tá? Eu só preciso entender onde que isso tá, né? Ok? Ficou claro? Só me dá um retorno aí, por favor. Então, vocês entenderam o raciocínio que eu fiz? Né? O raciocínio que nós tivemos aqui, a sua mente muitas vezes, né? Nós acreditamos que tudo aquilo que nós estamos vivendo, aquilo sou eu, certo? Mas não sou, não sou aquilo, eu sou muito maior do que isso, porque isso é só o limite. Entendem? Isso é só o limite até onde eu cheguei. Ficou claro? Me dá um retorno aí, por favor. Se não tiver ficado, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Aquela. Ok, show, entendeu, né? Aquilo que eu estou vivendo é somente um limite, né? É o limite que eu estou acreditando ter naquele momento, entendem? É só isso. E eu sou muito maior do que isso. Eu posso vencer qualquer limite na minha vida, desde que eu tenha a maestria emocional e a maestria estratégica, certo? Então, fez sentido para vocês? Responde para mim sim ou não, né? Porque quando você, é o que eu falei, quando você tem medo, você tem que pensar o seguinte: isso aqui não sou eu. E olha, deixa eu dizer uma coisa, a sua mente cria muitas vezes esse medo, tá bom? E eu quero que você comece a ter escalada aqui dentro, ó, aqui dentro desse encontro nosso, para quando nós terminarmos essa conversa, a sua conversa, o seu interior, sabe? Ele tem que estar muito maior do que ele estava de quando nós iniciamos, tá? Ao final desse encontro nosso, a tua conversa, a tua força interior, ela tem que estar muito, muito maior, tá bom? Então, vocês vão entender que sucesso é uma decisão, que os limites são vencidos a partir de pequenas decisões. E você vai se agarrando a esse sentimento, sabe? Você vai trazê-lo sempre que for necessário, sempre que você precisar, ok? Sempre que você se sentir fraca ou quando a mediocridade ela tende a se apoderar de você, você vai trazer esse sentimento novamente de que sucesso é uma decisão. Tá? Sucesso precisa ser uma decisão na tua vida. Ó, vou dar um exemplo simples aqui. Exemplo de uma pizza. Sabe aquela bem gordurada mesmo? Que o queijo tá até aquela nata por cima, né? E você sabe que se você comer aquilo vai te fazer mal, ok? Ou vai sair do seu plano alimentar. Não, eu me decidi que eu vou emagrecer, eu decidi me alimentar melhor, eu decidi que eu quero ter mais energia, então eu preciso me alimentar melhor, né? Mas ainda assim você come a pizza. E às vezes você come 2, 3 vezes a semana. Um amigo chamou, você vai. O outro chamou, você vai. Isso é o quê? Sempre que você fraqueja em alguma coisa, é a mediocridade tomando conta de você. É a vida média. A vida na média, tomando conta de você. Ela se apossa, se apodera de você. E aí você nega a promessa que você fez para você de ter sucesso, por exemplo, de emagrecer, né? E aí você nega essa promessa que você fez para você, tá? Da onde você quer chegar com a tua vida. Então, quando você fraqueja, só um minuto.
Quando você fraqueja, a mediocridade vai tomar conta da tua vida, ok? Então, como que eu consigo resistir a essa pizza, Patrícia? Como que eu consigo resistir quando alguém fala de mim e eu não deixar que a emoção tome conta? Como eu consigo resistir quando alguém fala que eu não sou capaz? Resistir às coisas que fazem mal. Quando eu sou o maestro das minhas emoções. Quando eu sou o maestro das minhas emoções e eu não deixo que isso tome conta de mim, certo? E eu decido que o sucesso para mim ele é importante naquilo ali e eu não vou permitir. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não vou preocupar com o que o outro está falando, ok? Então, como que eu consigo chegar lá, né, naquele ponto que eu quero, no ponto mais alto, por exemplo, da minha profissão, ou empreender, ou do meu sonho, sendo maestro da estratégia? Estão conseguindo fazer a ligação? Olha só, então quando você tem essas duas maestrias, você é maestro da sua vida, certo? Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido? Então, quando você é maestro das suas emoções e quando você é maestro da estratégia, ou seja, eu domino as minhas emoções, mas eu também sei o como fazer. Eu sou boa em alcançar os meus objetivos, ok? E agora que vai começar a esquentar. Olha só, prestem atenção. Existem basicamente duas filosofias de vida. A vida é uma guerra, é uma luta, ela é dura. Você já escutou isso? Eu já falei isso inúmeras vezes, tá? Só que às vezes a vida é muito bacana, certo? E ela é um mar de oportunidades. E ela é legal, ela pode ser também, para alguns, ela é um jogo, certo? Para alguns, ela é o quê? As pessoas enxergam, nossa, a vida para mim ela é cheia de oportunidades. Então, a sua filosofia de vida que vai definir o padrão das suas decisões, certo? De como você enxerga a tua vida. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar sempre das pessoas. Elas querem sempre passar a perna, você vai acreditar que sempre alguém está querendo te passar a perna, existe sempre uma segunda intenção por trás daquilo ali. Se você acha que a vida é um jogo, vai estar sempre apostando e não vai ter estratégias. Primeira oportunidade, você vai lá e aposta, não sabe nem se vai dar certo ou não, tá? Não tem o objetivo certo. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, vai estar sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, oportunidades novas no negócio. Por quê? Porque a vida é incrível de ser vivida. Você vai sempre enxergar ela como uma vida incrível de ser vivida. Então, isso define um padrão, né, de indivíduo, né? E aí, quando você tem uma estratégia clara, ela vem o quê? Da sua filosofia de vida. Então, como você tem enxergado a sua vida? Você tem enxergado a sua vida como uma vida dura, uma vida difícil, a vida é uma guerra, a vida é uma batalha, ou você tem enxergado a vida como um mar de oportunidades? Porque se você tem uma filosofia de vida, que a vida é uma guerra, que a vida é dura, você vai sempre estar vivendo suas limitações. Ok? Agora, se você começar a enxergar, lembra que eu falei que você ia mudar aqui hoje a sua mentalidade? Se você começar a enxergar que a vida é um mar de oportunidades, você sempre vai vencer as suas limitações, porque você sempre acredita em você. Então, eu preciso que vocês entendam o quê? O que está passando aí dentro da mente de vocês? E talvez você esteja na filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar, certo? Se você que está aqui hoje já patinou demais na vida, talvez você não tenha maestria emocional legal, ok? Mas sua maestria estratégia, aliás, se você já patinou muito na vida, certo? Demais, né? Às vezes você tem uma maestria emocional top, uma maestria emocional legal, né? Só que talvez a sua maestria estratégica não esteja boa, esteja péssima. Por quê? Porque você patina e não sai do lugar. Então, se você sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa. Mas a sua estratégia de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, com a equipe, às vezes é péssima. Então, você precisa se conectar com você e entender o que está acontecendo. Qual maestria você precisa trabalhar nesse momento? É uma? É a emocional? É a estratégica? É as duas? Quando você ajusta as duas, você sobe, nunca mais você vai voltar. Você nunca mais vai voltar para o estágio emocional que você estava lá atrás.
aquele estágio de luta, de guerra, você não mais vai voltar para aquilo. Eu vou te dizer uma coisa, quando alguém falar disso perto de você, você vai querer sair de perto, sabe? Porque você vai começar a entender que a vida é incrível. Eu vou confessar para vocês, eu não dou conta. Quando eu vejo uma pessoa reclamando muito ali, eu paro e falo assim, ok, eu respeito, mas deixa vou saindo de fininho, eu não dou conta, entendem? Por quê? Porque eu acredito que a vida é incrível e ela é cheia de oportunidades, existe um mar azul aí fora e nós só precisamos o quê? Explorar, certo? Então, eu quero que você reflita quais são os teus medos. Presta atenção agora, tá? Por quê? Porque tem gente que fala que tem medo de nada. Tem medo de nada não, Patrícia. E tem pessoas que falam que tem medo de tudo, certo? E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você teve medo. Ou você tem hoje, né? Qual que é o seu maior medo? Eu quero que você pense quais são os seus medos. Por que esses medos estão segurando vocês, sabe? Esses medos estão fazendo com que você não avance. Você precisa detectar quais são os teus medos. O medo, às vezes, de não ser boa o suficiente, o medo das pessoas não amarem você, de decepcionar sua família, o medo que você tem, às vezes, de decepcionar sua família, de dar errado, o medo de pensar assim, nossa, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tá? Eu quero que você determine hoje quais são os teus medos, ok? E você vai precisar tirar ele daí na marra, talvez usar fósforos para tirar. Sabe por quê? Porque enquanto você viver no medo, você não vai avançar na sua vida. Você não vai caminhar para frente. Isso vai impedir sua promessa de ter sucesso com você mesma, que ela aconteça na tua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, todas nós somos iguais. O que difere uma da outra então, Patrícia? O que é uma pessoa que tem resultado e a outra que não tem? Uma se dedicou mais, uma virou a noite estudando às vezes, fazendo cursos, aprendendo, se conhecendo melhor, sabe? Para se tornar alguém mais eficiente. Medo do fracasso, tá vendo só? Olha aí, são medos. Então, esse fracasso está ligado ao quê? A sua maestria emocional, ok? Então, olha só, o que difere pessoas uma da outra, certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fracasso, eu costumo dizer, me veio aqui agora. O fracasso, ele não é nada mais, sabe do quê? Porque muitas vezes você desiste antes de começar. Muitas vezes você começa e para no meio do caminho. Então não é fracasso, é desistência. Quando você começa algo e vê que não deu certo, você só está aprendendo como não fazer aquilo ali. Entende? Isso não pode ser o seu limite, tá bom? Então, é preciso o quê? Deixa eu pegar meu raciocínio de novo aqui. Então, uma se dedicou mais, certo? O que distingue uma pessoa que tem mais resultados da outra, por exemplo, né? Uma fez mais, se dedicou mais. Se alguém hoje chega perto de mim e vai falar assim, você não vai conseguir o que quer, eu só vou fazer, sabe o quê? Eu vou agradecer essa pessoa, eu falo com ela com muito amor e carinho, de respeito, mas eu preciso proteger as minhas emoções e eu me afasto. Eu preciso proteger as minhas emoções como meu filho, que já esteve aqui no colo, como a minha netinha, que às vezes está aqui no colo e que eu protejo com todas as minhas forças, certo? Por quê? Porque a emoção é um combustível da ação e quando você tem uma emoção errada, num determinado momento, você vai agir errado. Então você precisa ser maestro das suas emoções. Agora, quando você está no estado emocional, que te empodera, você vai agir de forma adequada. Então, quando você é maestro das suas emoções, você vai passar a ser admirada, porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Certo? Fez sentido aqui, gente, até aqui? Olha só, muitas vezes eu precisei fazer o quê? Há momentos da minha vida que eu precisei olhar pessoas que me diziam que eu não iria conseguir. O que eu fiz? Eu me afastei. Afastei de pessoas que me deixavam para baixo, de pessoas que não me empoderavam. Por quê? Para me proteger as minhas emoções. Como ela é combustível da ação, se eu não estou protegida emocionalmente, eu não vou conseguir agir, ok? Então, olha só, e eu quero que vocês tragam o seguinte, a partir daqui, vocês decidam ter sucesso independente do que for necessário fazer, mas nunca mais você voltar no estado de antes, sabe? Porque se você for grande aqui dentro do seu coração, tudo vai ficar melhor, você vai se tornar uma gigante, nada mais vai te parar, ok? Eu fiz isso em um determinado momento da minha vida, eu queimei algumas pontes. Por que eu queimei pontes? Porque eu sabia que eu não poderia voltar ali mais. E eu decidi nunca mais parar na minha vida.
sabe? Meu marido sabe que eu sempre falo isso, enquanto eu não consigo aquilo, eu não paro. Claro que trazendo equilíbrio, trazendo congruência de acordo com os meus valores, certo? E eu convido você hoje a fazer isso. Não deixe que a mediocridade, sabe aquela coisa nojenta, pensa numa gosma nojenta te envolvendo, né? Não deixe que ela tente se apoderar de você, certo? Não deixe ela chegar perto. É você quem manda. É você que mantém isso distante de você. Se você fraquejar, ela vai se apoderar de você. E você vai ficar fraca, mole, desesperançosa, vai falar mal da vida, vai começar a reclamar, né? E a mediocridade, ela vai tomar conta da tua vida, sabe? Então, quando você começa a compreender que tudo aquilo de ruim faz parte de um pedaço só ali da sua mente, que você pode tirar e pode voltar com todos os seus sonhos, mesmo aqueles muitas vezes lá da infância, certo? Então, rapidamente que o nosso tempo está acabando, tá? Mas técnicas para você se tornar maestro da sua vida. Primeiro, seu cérebro vai funcionar por associação com algo que aconteceu lá no passado. A maior parte das vezes a pessoa vive lá no passado, vive lá no futuro e não vive no presente. E é o maior erro que nós podemos cometer, porque se você não vive aqui, você não está vivendo. Se você não vive no presente, você não está vivendo. Tem pessoas que vivem 50 anos, certo? Mas vive um ano só da vida, só vive aquela situação ali. E aquilo ali é o limite dela. Por exemplo, eu quero trazer aqui associação. Se eu falar a palavra cachorro, o que você traz à sua mente? Você já foi mordido e traz dor ou traz carinho, afeição? Isso vai ser o quê? Uma associação que você vai fazer. O teu cérebro funciona assim. Então eu preciso que você traga quais associações você tem feito hoje. Depende da associação que você interpreta cada situação na sua vida. E você vai fazer isso de acordo com o que é a sua filosofia de vida. A sua filosofia é uma luta ou é um mar de oportunidades? Outra coisa, a segunda, né, é a emoção, certo? E eu vou falar aqui, por exemplo, a palavra mãe. E eu quero que você traga qual a emoção que vem aí no teu coração na hora que eu falar a palavra mãe. Na hora que eu falo a palavra Deus, qual a emoção? Qual que é o significado dessas palavras para você? Ou seja, o significado que você dá para essas palavras, certo? É o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida, sabe? As imagens que você vê, certo? Então, por exemplo, mãe é o significado que você vai dar para ela, para aquilo que você viveu lá, talvez na tua infância, talvez na vida adulta, né? Então, o significado das coisas que acontecem na tua vida. Você tem um grau emocional, certo? Em tudo que acontece com você. Então, o significado que leva ao seu estado emocional, triste ou feliz, a emoção é o combustível da ação. Certo? Presta atenção, você tem um grau emocional em tudo que acontece com você. Então, esse é o significado que você vai levar para o estado emocional, por exemplo, de triste ou feliz. Então, a emoção é o combustível da ação que você vai ter. Prestem muita atenção nisso. Então, primeiro, você tem a associação. Segundo, você vai ter a emoção, ok? E depois vem o quê? O comportamento. Certo? Então aqui agora, o comportamento, ele vem de acordo com a associação e com a emoção. Então quando você domina as suas emoções, ok? Quando você domina a sua associação, o seu estado emocional e o seu comportamento, você vira maestra da sua vida. E não prisioneira mais. Você torna-se a dona do seu destino e não escrava. E muita gente vive como escravo da vida e não consegue nada, sabe? Por quê? É aquela história assim, eu vou deixar a vida me levar. E olha, quando eu faço isso, eu já estou perdendo, já entrou perdendo na vida. Então, só perdedores dão desculpa, sabe? Vencedores não dão desculpa. Existem muitas pessoas que passam pela vida e é necessário você iniciar esse trabalho de transformação na sua vida. E vai acontecer sim muitos desafios, mas cada um significa que você está crescendo. Ninguém supera desafio parado. Sabia disso? Se você está aí de bracinho cruzado na tua vida, você não vai superar nenhum desafio, ok? Agora, quando você vai se expandindo, quando você vai crescendo, você vai começando a esbarrar em algumas coisas. E é necessário você ir resolvendo aquilo,
certo? Resolvendo o desafio. Desafio é bom porque ele diz que você está crescendo. Ninguém encontra resistência se não está crescendo, ok? Se coloque na situação de desconforto, se permita estar nela. A zona de conforto, ela tem que ser uma zona somente de descanso e não de permanência. E o que nós vemos muito é o quê? Pessoas na zona de conforto em permanência. Estão há longos anos na zona de conforto. Você passa por lá, descansa e volta para a zona de desafio, porque lá você vai crescer, lá você vai aumentar o seu domínio sobre você, sobre o mundo, e assim você vai mudando e mudando, porque daí, a partir daí, você vai começar a ter orgulho de você, orgulho da sua história, e é necessário que você honre a história que você tem, honre a história que você viveu para você chegar até onde você está agora, e não interessa o que você passou. Não interessa o que você viveu, sabe? É necessário que você honre a sua história. Por quê? Porque assim você pode ir muito mais longe. Você somente tem o poder para isso, entende? Você é uma pessoa incrível. Eu preciso te dizer isso. Você, mulher, é uma pessoa incrível. Não se confunda com o que você está vendo na sua vida hoje, porque você agora sabe que você tem esse poder suficiente para dizer para si mesmo que sucesso é uma decisão e que você vai fazer tudo que é possível e aquilo que é impossível também, que hoje talvez você veja como impossível, mas que amanhã vai se tornar possível para você chegar onde você determinou. O homem, presta atenção, o ser humano, ele toma como limites, né, do mundo o seu próprio campo de visão, certo? Ele acha que ele vê o mundo, mas o mundo é muito maior do que isso, não é só o campo de visão. Comece a enxergar com os olhos de dentro, com os ouvidos de dentro, a visão interna que direciona você. A visão externa, aquilo que você está vendo externo, só diz onde você está, mas isso não é você. Só está dizendo aonde você está, ok? Você não precisa. Eu queria trazer para você uma consciência hoje. Muitas vezes você nem precisa mudar algumas coisas em você. Você vai precisar só resgatar aquilo que já está dentro de você, resgatar a sua identidade. Você pode ser maestra e autora da sua própria história. Você tem recebido diariamente uma página em branco para escrever a sua história, certo? Mas você só vai conseguir fazer isso se você decidir. Ok? Então decida ter sucesso, decida vencer os limites, decida vencer aquilo que hoje você vê como limite, ok? Observe qual é a filosofia de vida que você tem hoje. É uma vida de luta ou é uma vida que você enxerga um mar de oportunidades, um oceano azul diante de você? É isso que vai determinar o que você vai alcançar na tua vida, ok? Decisão. Decisão é o marco na tua vida, ok? Precisa ser um marco na tua vida. O sucesso, então, ele só vai vir a partir da sua decisão, ok? O sucesso na sua vida, ele é uma decisão que você precisa tomar diariamente. Combinado? Ó, um abraço para vocês. Nós nos encontramos na sexta-feira, no mesmo horário, às 21 horas, e eu vou trazer um tema sobre relacionamento, ok? Eu e meu marido vamos estar aqui com vocês, trazendo um tema sobre relacionamento. Gratidão a cada um de vocês que dedicaram um tempo para estar aqui, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus, tá? Um abraço.